Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Prazer, meu nome é Francisco, sou pastor da Igreja Presbiteriana Unida. Estou aqui para falar para você por que eu não votarei no candidato Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar, como cristão, eu acredito que Jesus Cristo morreu torturado, foi crucificado, porque ele era a favor da paz. Os primeiros cristãos também sofreram duras, dolorosas mortes, porque eles eram pacíficos, eram de uma classe, de uma minoria que acreditava em Jesus Cristo como filho do Deus único. Por isso eles foram torturados e mortos. Então eu não posso apoiar um candidato que se coloca contra as minorias, porque como cristão eu lembro que os primeiros apóstolos, que os primeiros discípulos eram a minoria e por isso foram perseguidos. Também não posso votar em um candidato que é a favor da tortura, já que Jesus Cristo foi torturado e tomou as dores de todos os perseguidos. De um ponto de vista humanitário, eu também não voto num candidato que se coloca contra todos os direitos trabalhistas, contra a carteira de trabalho, contra o 13º, contra as férias, contra todos esses direitos que ele tem se manifestado ao longo das campanhas dele. Por isso eu digo para você, em nome de Jesus, ele não, ele nunca. Pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre por que um católico jamais deve apoiar Jair Bolsonaro. Para isso eu vou ler um trecho do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor um para com os outros, todos reconhecerão que vocês serão meus discípulos. Gente, um católico que semeia o amor jamais vai apoiar um candidato que apoia a tortura e a pena de morte. Jesus Cristo foi torturado, foi assassinado, e a gente não pode incentivar uma lei assim, incentivar uma penalidade assim. Se você vota em um candidato que apoia a tortura e pena de morte, você acha que você está se parecendo mais com quem? Com Jesus Cristo ou com os soldados que mataram ele? Dá uma repensada. O caminho de Jesus Cristo é só o amor, é só o perdão, jamais a tortura, jamais o ódio. Jair Bolsonaro é um candidato autoritário que não respeita o direito das minorias, o direito das pessoas. Não dá para você amar um país, uma pátria, sem você amar as pessoas que vivem nesse país. Presta atenção. Olá, sou o Thiago, sou candomblecista, sou iniciado no candomblé e carrego dentro de mim a força dos meus ancestrais e de todos os meus orixás. Estamos vivendo um momento complicado no nosso país, em que o candidato do PSL já disse que não governa para as minorias, que as minorias precisam se curvar diante da maioria. E sabemos que não é assim. Nosso país é tão diverso e precisamos de alguém que saiba dialogar com todas as diversidades e que esteja aberto a governar para todo o Brasil e não somente para uma faixa ou para a maior parte do Brasil. Você que é de matriz africana, você que é candomblecista, você que é afrodescendente, precisamos mais uma vez nos unirmos, precisamos mais uma vez resistirmos à opressão e ao retrocesso. Então que meu Pai Exu, que é o Senhor da comunicação, faça com que haja verdade e clareza para todos nós brasileiros, que a minha mãe Oxum, que é a dona da realidade, faça com que possamos enxergar as coisas como realmente são. Lutaremos mais uma vez e que Olorum nos abençoe. Axé Ireô. Bom dia, eu sou Alexandre, pastor evangélico, e quero aqui manifestar a minha opinião acerca de algumas razões pelas quais nós não deveríamos votar em Jair Bolsonaro. Primeiramente que, em meu caso, é incompatível com uma consciência cristã um candidato que defenda a tortura, que defenda a morte e a eliminação de seus adversários
que defendam a perseguição política no Estado democrático de direito. É importante que nós tenhamos consciência dos perigos e dos riscos que existem à democracia e à vida das pessoas. O amor, o perdão, a misericórdia, a justiça estão acima de tudo. E isso tudo está dentro e de acordo com a legislação do nosso país. Então, neste próximo dia, que você irá exercer o seu direito ao voto e ao sufrágio, a sua cidadania, exerça ele com consciência. Não vote em candidato que defenda princípios que são contrários à vida, à humanidade, ao respeito à diversidade e ao próximo. E, acima de tudo, que não defendam o diálogo, o amor, a misericórdia. Essa é a minha opinião, em respeito e consideração a todos os que ouvem, mas que possam refletir de maneira consciente sobre a necessidade de votarmos em pessoas que possam ter capacidade de dirigir o nosso país. É isso aí, um bom voto a todos. Pela manutenção e pelas vitórias da luta antirracista no Brasil, você não pode votar 17 esse domingo. Você não pode votar 17 porque o candidato deste partido já afirmou que o seu filho foi bem educado demais para relacionar-se com uma mulher negra. Você não pode votar 17 porque este candidato votou contra as emendas constitucionais que garantiam direitos trabalhistas às empregadas domésticas, o grupo trabalhador que é composto majoritariamente por mulheres negras. Você não pode votar nesse candidato porque ele já disse que toda a luta antirracista é coitadismo e mimimi. Num país cuja maior parte da população carcerária é negra, num país em que 70% das pessoas vítimas de homicídio são negras, ele quer apenas a manutenção das políticas de segurança pública ineficazes que estão em vigência atualmente. Então, seja consciente e não vote nesse ser humano que simplesmente quer a extinção de metade do seu país. Bom, sou mulher e desde muito cedo eu aprendi que eu podia fazer tudo o que eu quisesse na vida. Eu escolhi a minha profissão, eu sou professora e eu sinto que o Bolsonaro não me representa. Ele não me representa porque ele não considera a minha igualdade, ele não considera as minhas escolhas, ele não considera que o mesmo potencial que qualquer outra pessoa tem, eu tenho. Tenho e, aliás, faço muito melhor do que muitos homens que estão por aí, porque não tem a ver com o meu sexo, tem a ver com o meu potencial, com a minha inteligência, com a minha vontade, assim como a vontade de todas as outras mulheres que estão por aí. Então, eu não voto no Bolsonaro porque ele não me representa. Bom, meu nome é Anderson, eu sou gay, sou professor de filosofia da rede pública. Eu me posiciono contra a candidatura do Bolsonaro, porque assim, no Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, né? E esse candidato Bolsonaro, ele possui diversas entrevistas ao longo da sua vida política, enfim, em que ele se coloca contra a população LGBT, né? Ele tem um vídeo, por exemplo, que ele fala o seguinte, que ter filho gay é falta de porrada. Então, esse tipo de discurso, ele não é um mero discurso, ele está dizendo que essa população não merece viver, não merece ter o mínimo de dignidade. Então, ele é um candidato que não me representa como gay. Não votar em Jair Bolsonaro não é uma questão de opinião política, não é uma questão de opção. É uma questão de humanidade. Quando você vota 17, não é no candidato do PSL que você está votando. Você está votando nos seus preconceitos personificados. Você está votando numa posição fascista. E o risco do fascismo é sempre duplo. Tanto do que você está fazendo com o mundo, como do que você está fazendo com você mesmo. E é por isso que ele não, ele nunca, ele jamais, muito menos agora, no segundo turno.